Adriana Moreno, de Física. Estamos aqui para mais uma aula no Fractal Revisa. Na aula anterior, nós estudamos sobre a velocidade média e a velocidade escalar média. Hoje nós iremos estudar sobre algumas aplicações dessa velocidade. Bom, a primeira velocidade que vamos estudar é a velocidade entre trechos. Imaginemos aqui que eu tenho uma cidade A, cidade B, cidade C. O meu objetivo é sair da cidade A e chegar na cidade C. Para chegar da cidade A até a cidade C, primeiro eu vou ter que percorrer uma distância de A até B, depois percorrer uma distância de B até C. Bom, agora nós vamos analisar o trecho de A até B. Para percorrer o trecho de A até B, a distância que eu vou percorrer é a distância que liga o trecho A, B. O intervalo de tempo que eu vou gastar para ir de A até B, o intervalo de tempo que eu vou gastar para ir de A até B, é o próprio intervalo de tempo A, B. E a velocidade, nós já estudamos, que é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa velocidade aqui, ela vai ser a distância de A até B, dividido pelo intervalo de tempo de A até B. Mas, professora, como que eu posso calcular esse tempo de A até B? Para calcular o tempo de A até B, nós podemos fazer o seguinte. Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter uma igualdade de fração. Então, se eu multiplicar cruzado, o número que multiplica a variável passa dividindo. Quem que eu estou procurando? O intervalo de tempo de A até B. Quem está multiplicando a variável? A velocidade. Então, o intervalo de tempo de A até B vai ser a distância de A a B dividido pela velocidade, certo? Então, agora, nós iremos analisar o trecho BC. No trecho BC, qual é a distância que eu vou percorrer da cidade B à cidade C? A distância que eu vou percorrer da cidade B a C vai ser a distância de B a C. O intervalo de tempo. O intervalo de tempo que eu vou percorrer, gastar de B a C, vai ser o intervalo de tempo BC. A velocidade. Nós sabemos que a velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Essa distância vai ser a distância de B a C. E o intervalo de tempo vai ser o intervalo de tempo de B a C. Se eu pegar como fiz anteriormente, multiplicar aqui cruzado, o intervalo de tempo gasto aqui, de B a C, vai ser a distância de B a C, dividido pela velocidade, pois o número que multiplica a variável passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Mas, professora, a senhora falou que o objetivo é saber qual a velocidade que ele percorre do trecho A até C, ou seja, a velocidade no trecho total. Para calcular essa velocidade do trecho total, o que eu vou precisar? A velocidade no trecho total, ela vai ser a distância total que ele percorreu de A até C, dividido pelo intervalo de tempo total que ele percorreu de A a C. Mas quem que é essa distância de A a C? A distância de A a C é a distância que ele foi do trecho A até o trecho B. Então, foi a distância de A a B. Mais a distância que ele percorreu de B a C. Então, a distância de B a C. O intervalo de tempo de A a C é o intervalo de tempo que ele gastou para percorrer de A até B. Então, é intervalo de tempo A, B, mais o intervalo de tempo de B a C. Então, se eu for trabalhar essa fórmula aqui, eu posso dizer que a velocidade total
vai ser distância de A a C é a distância de A até B, mais a distância de B a C. Intervalo de tempo de A a C é o intervalo de tempo de A até B, mais o intervalo de tempo de B a C. Certo, pessoal? Exercício 1, Cavanha. O móvel descreve um movimento entre dois trechos, com velocidade escalar média constante. Ele percorre 180 km com a velocidade escalar média de 90 km por hora. E os 300 km seguintes com a velocidade escalar média de 50 km por hora. Qual a velocidade escalar média no trecho total em quilômetros por hora? Bom, então o exercício ele nos dá a seguinte informação, que o móvel ele percorre dois trechos. O primeiro trecho ele percorre 180 km com a velocidade de 90 km por hora. O outro trecho ele percorre 300 km com a velocidade de 50 km por hora. Eu vou chamar aqui de trecho de A a B e de B a C. Então, de A até B, ele percorreu 180 km com a velocidade de 90 km por hora. De B a C, ele percorreu 300 km com a velocidade de 50 km por hora. Ele nos pede a velocidade média total nesse trecho, ou seja, a velocidade dele chegar de A a C. Para achar a velocidade total, primeiramente eu preciso saber qual é o espaço total que eu percorri. O espaço total foi 180 km mais 300 km. Então, o espaço total aqui vai ser igual a 480 km. Mas para achar a velocidade média total, eu preciso do espaço total e do intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total vai ser o intervalo de tempo do trecho de A até B e o intervalo de tempo do trecho de B a C. O intervalo de tempo de A até B vai ser o espaço de A a B dividido pela velocidade. Então, o intervalo de tempo de A até B vai ser o espaço, que é 180 km, dividido pela velocidade, que é 90 km. Fazendo os cálculos, o intervalo de tempo de A até B, 180 por 90, vai dar 2 horas. Agora eu vou fazer o intervalo de tempo de B até C, que vai ser o espaço de B a C dividido pela velocidade. Então, o intervalo de tempo de B a C vai ser o espaço de B a C. O espaço de B a C, 300. A velocidade desenvolvida de B a C, 50. Então, nós temos que o intervalo de tempo de B a C vai ser 300 por 50, 6 horas. Certo, pessoal? Bom, mas eu estou precisando do intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total, então, foi 2 horas de A até B, mais 6 horas, que foi de B a C. Então, nós temos um intervalo de tempo aí de 8 horas. Substituindo os valores, a velocidade média total, que é do trecho de A até C, vai ser o espaço total percorrido, 480. O intervalo de tempo total, 8 horas. Então, a velocidade média total vai ser 48 por 8, 6, mais um zero, 60 km por hora. Certo? Bom, agora nós vamos estudar alguns casos especiais. O primeiro caso é quando eu tenho distâncias iguais. Esse aqui, distâncias iguais, ele só é válido para quando eu tenho um intervalo entre dois trechos. Para a aplicação dessa fórmula, eu tenho que a velocidade total vai ser igual a 2 vezes a velocidade V1 vezes a velocidade V2, dividido pela velocidade V1 mais V2. Então, podemos observar que, nesse exemplo, o móvel percorre os primeiros 60 km com a velocidade de 20 km por hora.
Depois ele percorre mais 60 km com a velocidade de 30 km por hora. Apesar dele ter velocidades diferentes, ele percorre espaços iguais. Ele percorre o primeiro trajeto com o espaço de 60 km e o segundo trajeto ele também percorre 60 km. Ou seja, eu tenho distâncias iguais entre esses trajetos. Quando eu tenho distâncias iguais, eu posso usar essa fórmula aqui, para poder reduzir as contas, diminuir as contas. Segundo caso. O segundo caso é para intervalo de tempos iguais. Ele também é válido para dois trechos. Se observar, ele percorreu 60 km com a velocidade de 60 km por hora. Depois ele percorreu 80 km com a velocidade de 80 km por hora. Ou seja, ele gastou 1 hora para fazer o primeiro trecho, mais 1 hora para fazer o segundo trecho. 1 hora e 1 hora, intervalo de tempos iguais. Quando eu tenho intervalo de tempos iguais, eu posso usar a fórmula velocidade total entre esses trechos vai ser V1 mais V2 dividido por 2. Vamos ao exercício. Questão 3. Um jato da Força Aérea Brasileira, ao realizar um teste, se desloca entre 2 pontos. Na primeira metade do trajeto, há uma velocidade média de 200 km por hora. E a 800 km por hora na segunda metade. Considerando o trajeto completo, qual a velocidade média desse avião? O exercício diz, considerando o trajeto completo, qual a velocidade desse avião? Então, eu quero saber a velocidade no trajeto total. Para calcular a velocidade no trajeto total, vamos observar aqui. Primeiro, ele desenvolveu uma velocidade de 200 km por hora. Na primeira metade, ele desenvolveu uma velocidade de 200 km por hora. Metade, partir ao meio. O primeiro trecho vai ser do mesmo tamanho do segundo trecho. Então, o primeiro foi com a velocidade de 200. O segundo trecho, ele percorreu com a velocidade de 800. Bom, professora, a senhora falou que é a primeira metade e segunda metade. Então, são trechos de mesmo tamanho. Quando eu tenho trechos de mesmo tamanho, ou seja, percorre distâncias iguais, eu posso fazer a aplicação dessa fórmula. Então, eu vou ter que velocidade total vai ser igual a 2 vezes V1 vezes V2 dividido por velocidade 1 mais velocidade 2. A velocidade total no trajeto desse jato vai ser igual a 2 vezes velocidade 1, 200, vezes velocidade 2, 800, dividido por velocidade 1, 200, mais 800. Bom, então a velocidade total vai ser igual. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 32. Mais 4 zeros, nós temos 320 mil. Dividido por 200 mais 800, 1000. Vamos cancelar 3 zeros de baixo com 3 zeros em cima. Então, ele vai desenvolver uma velocidade total de 320 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Exercício 5. Um estudante percorre uma praça quadrada de lados iguais a ele. Após uma volta completa, em que cada lado da praça foi percorrido com velocidades escalares constantes de módulos iguais a V, 2V, 3V e 4V, o estudante resolveu calcular sua velocidade escalar média ao longo do percurso. O resultado obtido foi: letra A, 10V sobre 4, letra B, 4L sobre 2V, letra C, 10V sobre 4L, letra D, 25V por 48, letra E, 48V por 25. Bom, então o exercício nos mostra que o estudante observou que quando ele fez o trajeto de uma praça, ele observou que os lados dela, cada lado da praça, ele falou que vale um lado L. Então esse lado vale L, esse lado vale L, L e L. Aqui ele observou que a velocidade, primeiro, de um lado era V, do outro lado a velocidade desenvolvida era 2V, 3V e 4V.
ele falou qual a velocidade média total desenvolvida para fazer o percurso nessa praça. Vamos calcular a velocidade média total. Para calcular a velocidade média total, primeiro temos que achar o espaço total, que seria o primeiro lado que ele percorreu, L, mais L, mais L, que vai dar um total de 4L. Precisamos ainda do intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total vai ser o intervalo de tempo do primeiro lado, que ele percorreu o primeiro lado da praça, mais o intervalo do segundo, mais o intervalo do terceiro, mais o intervalo do quarto lado. Mas nós vimos que para calcular intervalo de tempo, eu vou pegar o espaço e dividir pela velocidade. Então vai ficar o espaço do primeiro lado sobre a velocidade e assim por diante. Do segundo lado pela velocidade, do terceiro lado pela velocidade, do quarto lado pela velocidade. Vamos substituir os valores. O intervalo de tempo total aqui vai ser, no primeiro lado ele percorreu uma distância L com a velocidade V. No segundo lado ele percorreu novamente uma distância L com a velocidade 2V. No terceiro lado ele percorreu uma distância L com a velocidade 3V. No quarto lado ele percorreu uma distância L com a velocidade 4V. Para resolver esse exercício, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 1, 2, 3 e 4 vai ser 12, então vai ser 12V. Bom, 12V dividido por V vai dar 12. 12 vezes L, 12L. Mais 12V dividido por 2V, 12 por 2, 6 vezes L, 6L. 12 dividido por 3, 4 vezes L, 4L. Mais 12V dividido por 4V vai dar 3 vezes L, 3L. Fazendo as contas, temos que o intervalo de tempo total vai ser 6 mais 4, 10, 10 mais 12, 22, 22 mais 3, 25, L sobre 12V. Agora vamos calcular a velocidade média total. A velocidade média total vai ser a distância total percorrida, o espaço total percorrido, dividido pelo intervalo de tempo total. Então, a velocidade média total vai ser o espaço total percorrido, 4L. O intervalo de tempo total, 25L, dividido por 12V. Então, velocidade média total vai ser divisão de fração. Conserva a primeira, que é o 4L, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar 12V, dividido por 25L. Eu posso cancelar L com L, então vou ter com a velocidade média total de 4 vezes 12, 48V, dividido por 25. Então, a velocidade média desenvolvida no trecho total foi de 48V por 25. Agora nós vamos para uma outra aplicação da velocidade média, que é a travessia, túnel ou ponte. Para calcular a travessia, túnel ou ponte, vamos usar novamente a fórmula da velocidade escalar média, que é a distância dividido pelo intervalo de tempo. O que difere aqui é que a distância nós temos que considerar o comprimento do trem e o comprimento do túnel. Por quê? Porque nesse caso ele é considerado como um corpo extenso. Então, se ele é considerado como um corpo extenso, temos que considerar o tamanho dos dois. Tanto o tamanho do trem, quanto o tamanho da ponte. Ou, no caso aqui, o tamanho do túnel. Então, eu tenho que a fórmula velocidade é distância dividido pelo intervalo de tempo. Quem que seria a distância? A distância que ele vai percorrer, então, como ele é considerado um corpo extenso, vai ser o tamanho do trem, que eu chamei de X, comprimento do trem,
e L, que seria o comprimento do túnel. Então, eu tenho que distância vai ser comprimento do trem mais comprimento do túnel, dividido pela variação de tempo. X, então, nós chamamos de comprimento do trem, e L nós chamamos de comprimento do túnel. Vamos para a aplicação. Imagine que aquele trem, ele tenha 20 metros de comprimento, e o túnel, ele tenha 10 metros de comprimento. Se ele se movimenta a uma velocidade de 15 metros por segundo, quanto tempo ele vai demorar para atravessar aquele túnel? Então, nós vamos considerar que velocidade é distância dividido pelo intervalo de tempo. Eu tenho comprimento do túnel e comprimento do trem. Então, velocidade vai ser x mais L dividido por ΔT. Velocidade, 15. Comprimento do trem, 20. Mais comprimento do túnel, 10. Dividido pelo intervalo de tempo. Então, 15 vai ser igual a 20 mais 10, 30, dividido por ΔT. Igualdade de fração. Toda vez que eu tenho igualdade de fração, multiplico cruzado. Então, 15 vezes ΔT, 15 ΔT. 1 vezes 30, 30. O número que está multiplicando a variável passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 30 dividido por 15, ele vai demorar um intervalo de tempo de 2. Como é que é metros por segundo? Vai ser 2 segundos para atravessar esse túnel. Certo? Vamos agora a um exercício da lista. Questão 8, Cavanha. Um trem é composto por 10 vagões de 15 metros de comprimento cada um e uma locomotiva de 25 metros de comprimento. Essa composição atravessa um túnel em um intervalo de tempo de 20 segundos, com velocidade escalar média constante de 90 km por hora. Qual o comprimento desse túnel? Vamos aos dados do exercício. Eu tenho aqui uma locomotiva de 25 metros, ela tem 10 vagões e cada vagão tem 15 metros de comprimento. O intervalo de tempo que ela vai atravessar o túnel vai ser de 20 segundos. A velocidade com que vai atravessar o túnel vai ser 90 km por hora. Transformando em metros por segundo, vai dar 25 metros por segundo. Ele quer saber qual o comprimento do túnel. Para achar o comprimento do túnel, vamos aplicar a fórmula. Velocidade é a distância pelo intervalo de tempo. A distância é o comprimento do trem mais o comprimento, no caso do túnel, dividido pelo intervalo de tempo. O comprimento do trem nós vamos calcular, que vai ser 10, que é o número de vagões, vezes 15, que são 15 metros cada vagão, mais 25, que é o tamanho da locomotiva. 10 vezes 15, 150. Mais 25, 175 metros. Então, eu tenho velocidade, 25. O comprimento da locomotiva total, 175 metros. O comprimento do túnel é o que eu estou procurando. E o intervalo de tempo aqui vai dar 20 segundos. Aplicando a igualdade de fração, eu tenho 25 vezes 20, 500, que é igual a 175 mais o comprimento do túnel. Isolando isso aqui, eu tenho que o comprimento do túnel vai ser 500 menos 175, que vai dar 325 metros. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a aplicação da velocidade. Até a próxima.